Bom dia a todos, obrigada mais uma vez pela participação. A gente vai começar aqui a apresentação do nosso Comitê de Alocação da XP Advisory Brasil. Para quem não me conhece, eu sou Vitória Toffolo, gestora de portfólio aqui da XPA, e mais uma vez tenho a honra de ter aqui comigo o Arthur Richman, que é CIO da XP Private e presidente do nosso Comitê de Alocação, Rogério Freitas, que é o Head de Gestão aqui da XPA, e esse mês, para encerrar esse ano tão desafiador, eu acho que vamos ter boas conversas hoje. A gente tem a ilustre presença do Fernando Genta, economista-chefe da XP Asset. Queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Antes da gente dar início aqui na nossa apresentação, só queria colocar como que a gente vai conduzir a apresentação hoje. A gente vai dar início com a visão do cenário global pelo Arthur, então passar um pouco da nossa visão. Acho que ontem a gente teve reunião e decisão, de política monetária lá fora, importante entender, como que vai ser a dinâmica para os próximos meses. Depois a gente entra detalhando, eu acho que talvez mais importante, nesse momento, falar de Brasil, dadas as últimas decisões, do novo governo que assume nas próximas semanas, e depois a gente vai fazer a nossa aquele espaço, para um bate-papo aqui entre os gestores, entre o nosso convidado, Fernando Genta, e lembrando que ao longo da apresentação, vocês podem enviar suas perguntas, tá? Que aí a gente vai selecionar ali, buscar responder todas na segunda parte da apresentação. Novamente, obrigada pela presença de vocês mais uma vez, espero que vocês desfrutem aqui da apresentação do call, e eu vou passar a palavra aqui para o Arthur para a gente começar. Obrigada. Bom, gente, obrigado pela presença de todos aqui. A gente vai fazer, como a Vicky falou, um comitê de final de ano um pouquinho diferente. Como dizia o Keynes, quando os fatos mudam, a gente muda, e os fatos no Brasil estão mudando, então a gente vai ter que efetivamente endereçar essas questões, vai ter que, não pode varrer isso para baixo do tapete, vai ter que falar com sinceridade o que a gente está vendo de desenvolvimento sobre política econômica e cenário econômico daqui para frente. É um prazer enorme ter o Fernando Genta com a gente. Eu já tive o privilégio de trabalhar com o Genta durante outros momentos da nossa carreira, a gente trabalhou junto na Verde, e ele é realmente uma das pessoas mais capazes, um dos economistas mais sensatos, e isso não é normalmente uma coisa que a gente, isso é uma crítica a nós economistas todos, sensatez não é uma coisa que a gente normalmente fala todas as vezes quando a gente fala sobre economista, mas um dos caras mais sensatos, um dos caras mais inteligentes e mais capazes de traduzir cenários complexos em ideias claras, em noções claras. Então, assim, eu tenho admiração profunda, acho que a gente vai ter aqui uma conversa muito rica. Mas a gente vai ter que começar falando do mundo, porque, afinal de contas, o Fed subiu os juros ontem. Que mundo é esse no qual nós vamos construir portfólios em 2023, Então, deixa eu começar aqui dividindo a nossa tela. Gente, o cenário global, a gente tem uma tese principal, que é uma tese relativamente simples de ser explicada a partir de agora, tá? A gente vai ter que entender como é que se comporta um ciclo normal. Por incrível que pareça, gente, se você está no mercado há 20 anos, tá? 20 anos de mercado, você não viu um ciclo normal. Você passou por 2008, que foi uma crise profunda do sistema financeiro, ou seja, uma recessão de balanço. Você passou por 2020, que foi um choque de oferta. Você ainda não viu um ciclo econômico normal, se você está no mercado faz 20 anos, Quer dizer, como é que se comporta um ciclo normal? Essa é a pergunta, setores e segmentos da economia têm sensibilidade diferente à alta de taxa de juros, Então, a economia funcionando normalmente, setores diferentes operam a velocidade diferente simultaneamente, O que isso significa? Isso significa que, dependendo do qual setor na economia você está, você pode achar que a economia está se expandindo, se contraindo, ou ela está estagnada, tá? Que é exatamente o que a gente vai ver para acontecer com a economia norte-americana, porque a gente acredita que dessa vez a gente vai ter um ciclo semi-normal, A não ser que tenha outro choque, alguma outra coisa assim. Mas o que acontece quando você tem esse ciclo?
onde você reconhece que uma economia não é um ente homogêneo que opera a uma velocidade só, mas ela é um ente heterogêneo que opera a várias velocidades ao mesmo tempo. Ele abre, entendeu, o espaço para aquele que a gente chama de viés de confirmação. Se você é um otimista de carteirinha e está olhando a economia norte-americana, você olha a parte de consumo e fala, pô, emprego e consumo está bem, não sei do que vocês estão falando, a economia está bem. E se você é um pessimista de carteirinha, você olha para o setor imobiliário norte-americano e fala, meu Deus do céu, o céu caiu sobre a minha cabeça. Né? Então, assim, e essas duas coisas são verdade ao mesmo tempo dentro de um ciclo econômico normal. Mas por que a gente não acha isso? Se você olhar, isso aqui são os dados do NBER, né, das recessões datadas norte-americanas. A última recessão que a gente considera normal, ou seja, que não foi um choque do setor financeiro, que não foi um choque de oferta, é 1991. Tá? Aí você pode até dizer, não, Arthur, teve ali 2001 a bolha das dot-com, mas 2001 a bolha das dot-com ainda teve um choque de preço de ativo e tal. Então, assim, você está há 25 anos no mercado e aí você ainda não viu um ciclo econômico normal. Né? Então, você pode até questionar, poxa, Arthur, então o teu conceito de normalidade está errado. O que está errado é o teu conceito de normalidade, não é o ciclo econômico. Mas a verdade é que a gente tem muita gente que está no mercado hoje em dia que nunca passou por um ciclo econômico normal. Né? Por quê? Porque a lógica que a gente, acho que imprimiu uma impressão duradoura na maioria de todos nós foi 2008, né? Então, assim, todo mundo aqui tem na cabeça ainda 2008, óbvio que 2020 está recente, mas 2020 a gente entende mais ou menos as dinâmicas de um choque de oferta, né? Mas 2008 foi aquilo que a gente chama de uma recessão de balanço, né? Que começa com a alavancagem do consumidor, aí você tem um choque que é a queda do preço dos imóveis, e isso leva a um aumento da inadimplência. O setor bancário estava alavancado naquela época 33-1. Aí outro choque, o mercado de crédito para de funcionar. E aí, quando o mercado de crédito para de funcionar, ou seja, os bancos são, gente, o encanamento através do qual a liquidez circula numa economia. Né? Então, na hora que, poxa, os bancos param de funcionar de forma normal, ou seja, o encanamento entope, aí o que acontece? Aí você tem uma queda sincronizada de todos os setores da economia. Em 2008, você não tinha a menor dúvida, independente do segmento que você tivesse, que a economia estava em uma recessão. Estava muito claro, entendeu? Se você tivesse no setor imobiliário, se você tivesse no setor de consumo, se você tivesse no setor de serviços, todo mundo olhava e falava, não, realmente a gente está numa recessão, e uma recessão profunda, quase uma depressão. Tá? E aí tem uma característica importante, que se isso é verdade, né, e os canais de transmissão estão entupidos, o encanamento está entupido, a política monetária perde eficiência. Né? Então a gente tinha que jogar o juro a zero, a gente tinha que depois inventar o QE, que a gente não sabia como fazer, né? E a gente foi tateando ao longo do tempo e tentando fazer. Então, a última grande recessão pela qual a gente passou, né, essa aí quase uma depressão, ela tem características muito distintas daquilo que a gente espera que aconteça agora. O próprio início da crise em 2020 também tem características muito distintas daquilo que a gente espera que aconteça agora. Foi um choque de oferta, a gente fechou todas as economias e mandou todo mundo ficar preso em casa. Então, assim, também naquela hora você não tinha nenhuma dúvida sobre, entendeu, o estado da economia. Mas agora não. Agora a gente vai usar um framework do Michael Cantrell, que é da Piper Jaffray, que ele fala que o Hope Framework, né? Ele fala assim, olha, como é que é esse Hope Framework? Num ciclo pseudo-normal, como é que as coisas funcionam e como é que as variáveis macroeconômicas se comportam em termos de sensibilidade à taxa de juros? Ele fala, olha, o primeiro setor a cair, housing, né? O setor imobiliário, poxa, a hipoteca sobe, poxa, cai o preço das casas, o setor imobiliário, novas construções começa a cair muito rapidamente. Depois você começa a ver isso se espalhar pelo resto da economia. No ISM, especialmente New Orders, pode ser manufatura quanto serviços, primeiro manufatura, depois serviços. Aí, bom, se caiu novas ordens, cai receita, se caiu receita, cai lucro, né? E isso finalmente chega no emprego. Né? Então, é mais ou menos assim que um ciclo econômico se comporta.
e você olha no T0, entendeu? Agora você tem, poxa, housing já sendo impactado, emprego ainda não. Isso está 100% de acordo. Gente, eu não estou querendo dizer que um ciclo econômico é um negócio que se comporta bonitinho toda vez, mas ele tem uma certa lógica, certo? Então, assim, o que a gente está vendo acontecer com a economia norte-americana agora, e esse debate acalorado de várias pessoas dizendo, não, a economia norte-americana já está numa recessão profunda, e tem gente dizendo, não, a economia norte-americana está muito bem, obrigado, é justamente pelo fato de que faz mais ou menos 25 anos que a gente não vê um ciclo normal de negócio na economia norte-americana, né? Então, olhando aqui para o Hope, né, para o H do Hope, né, construção, né, realmente 20% de queda, né, no início de construções, né? Então você olha e fala assim, não, ó, se eu estou no setor de construção, a economia norte-americana para mim já está numa recessão que quase que comparável com o que a gente viveu em 2020, tá? Aí você olha o ISM New Orders, né? O ISM New Orders já sinaliza uma desaceleração importante. Bom, então já tem uma desaceleração importante. Então, dois daqueles itens, né? O H e o O já estão ticados. A gente está caminhando ao longo daquela reta que a gente colocou para vocês, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de profits e de employment para não confundir a conversa, mas o que o Fed acha disso tudo, que é a parte mais importante? A gente sempre trabalhou aqui com esse framework que, de novo, vem dos bancos centrais, não é da nossa cabeça, não. De que a taxa de inflação ela vai ter, e de novo, isso aqui é só um modelo mental, gente. Não é que a gente acha que a taxa de inflação tem dois componentes identificáveis certinho, que ela cai de um jeito depois do primeira forma, depois da outra, mas é só uma forma de pensar, tá? Primeiro, a primeira parte da queda da inflação ela é fácil, porque ela é você religar as economias, a reversão do choque de oferta. A segunda parte da queda da taxa de inflação é bem difícil, que é ajustar o mercado de trabalho, né? Então, assim, a gente está já ao longo da primeira parte, eu acho que já está bem encaminhada a primeira parte de reversão dos choques de oferta, eu acho que a gente ainda está longe de equilibrar o mercado de trabalho, né? Aí você vê, poxa, mas como é que você vê isso? Como é que o Fed vê isso que é mais importante? Ele pega isso aqui, ele quebra o que ele acha que é excesso de inflação entre efeitos de oferta e efeitos de demanda, e ele descobre que, poxa, efeitos de oferta efeitos de excesso de demanda são uma parte importante da inflação que a gente está tendo agora, então a gente vai ter que combater excesso de demanda. Como é que você combate excesso de demanda? Combatendo, de certa forma, a geração de renda, e combatendo a geração de renda tem que ser ajustando o mercado de trabalho, né? De novo, o Fed tem aqui o erro da década de 70, né? Os bancos centrais eles sempre brigam as batalhas de guerras passadas. A década de 70, o erro percebido foi que, poxa, durante o primeiro, digamos assim, o Arthur Burns 1.0, a gente praticou política monetária correta, a inflação acelerou, a gente subiu o juro acima da inflação, só que a gente cortou o juro cedo demais, e ao cortar o juro cedo demais, a gente deu espaço para o surgimento dessa volta inflacionária. Aqui, usando o argumento do Larry Summers, a gente tomar uma dose de antibiótico pela metade, né? O médico te prescreve 15 dias de antibiótico, você toma só uma semana, você começa a se sentir melhor, para de tomar um antibiótico, a infecção bacteriana volta e volta muito pior, e aí você precisa dar um antibiótico muito mais forte lá na frente, tá? Então, acho que o Fed tem essa cabeça, e eu acho que foi isso que ele comunicou para a gente ontem, via os dots, né? Os dots que surpreenderam todo mundo, que estão fazendo o mercado cair hoje, foi mais ou menos isso que eles disseram para a gente, né? Olha, turma, a gente vai ter que subir a taxa de juros, e essa taxa de juros vai ter que permanecer lá algum tempo, ou seja, cortar cedo demais é um erro que a gente não quer incorrer, né? E aí já voltando para aquele framework do Hope, né, do mercado de trabalho, como é que o Fed percebe isso? Eu gosto desse dado, e esse dado acho que é super interessante, porque ele te mostra a resultante de demanda e oferta do mercado de trabalho ao mesmo tempo, ou seja, a quantidade de vagas abertas por pessoas desempregadas. Então, ele te dá a demanda, ele te dá a oferta, né? Vagas abertas, pessoas desempregadas. Poxa, esse negócio já foi a 2, mas ainda está acima de 1.7, ou seja, tem 1.7 vagas abertas para cada unidade de pessoa desempregada, tem excesso de demanda para a unidade de oferta, ou seja, o mercado de trabalho ainda está longe
de satisfazer a condição de equilíbrio ou de pelo menos de balanceamento que o Banco Central norte-americano tem falado. Você não precisa acreditar na gente, basta ser, de novo, às vezes é tão simples quanto você ouvir um banqueiro central, né? Então, assim, o Powell falou isso com todas as letras, né? Ele falou, olha, o mercado de trabalho, que é especialmente importante para a inflação de serviços, ele mostra só sinais muito embrionários de ajuste, tá? Crescimento de salário, aqui está o dado de salário do Fed de Atlanta, né? Permanece muito acima dos níveis que são consistentes com a inflação de 2% ao longo do tempo. Então, o que ele está te falando? Eu tenho que ajustar o mercado de trabalho, dado que o Fed não controla a oferta de mão de obra, o único jeito de ajustar o mercado de trabalho é diminuir a demanda. Diminuir a demanda significa desacelerar a economia, gente. Né? Então, assim, está muito claro para a gente que o Fed vai permanecer nessa cruzada até que o mercado de trabalho dê algum sinal de um ajuste mais profundo. Tá? Terminar aqui 2 segundos, tá? De novo, nesse Fast and Furious aqui, para a gente poder entrar no debate de Brasil. Mas isso aqui é importante para o Brasil, que é a história da reabertura na China, né? A gente está vivendo agora uma reabertura embrionária na China, uma tentativa muito, digamos assim, inicial, assim, eles estão tateando para ver como é que fazem isso. Lembra, você teve o Congresso do Partido, você teve o terremoto político do qual a gente falou no comitê passado, né, da mudança da estrutura política chinesa e do Xi Jinping consolidando seu poder. E agora, bom, agora que ele consolidou o seu poder, ele vai apontar a economia na direção que ele quer. Acho que a direção que ele quer é caminhar de alguma forma em direção à reabertura, porque a gente viu os protestos na China, todo mundo viu esses vídeos, tal. Primeiro, um ponto interessante, né? A maioria dos índices de ação no mundo, quando você olha o S&P, você olha o próprio Bovespa, todos eles tiveram um crescimento de lucro acentuado muito do trade reabertura, né? De reabrir as economias, você religou as economias, etc. O CSI 300 na China, você não vê isso no lucro das empresas chinesas, tá? Por quê? Porque a economia permaneceu essencialmente semi-fechada, né? Então, a pergunta que a gente tem agora é o seguinte, ok, todo aquele crescimento de lucro que a gente viu acelerando ao longo de 2021 no S&P, final de 2020 e 2021 para o S&P, até para o Bovespa, será que a gente não vai ver no CSI também? Ou seja, será que o CSI só não está um ciclo atrasado do ponto de vista de crescimento de lucro? E se você tiver crescimento de lucro, muito provavelmente o mercado continua permanecendo, performando bem. E aí você fala assim, bom, então vamos olhar algumas proxies para isso, né? Você fala, ok, a China está indo mal, que é uma narrativa que tem, acho que, permeado o mercado durante bastante tempo, né? Se a economia chinesa está indo tão mal, por que a ação de empresas que vendem essencialmente coisas para a China está indo bem? Né? BHP, Rio Tinto, né? Minério de ferro, cobre, entendeu? São coisas que essencialmente são consumidas pela economia chinesa em larga escala, né? Então, assim, poxa, que mensagem é essa que o mercado está te dizendo? Se a economia chinesa está indo mal, as empresas que vendem coisas para a China estão indo tão bem, né? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer, acho que é uma pergunta justa, né? O que o mercado está percebendo? Será que isso aqui é expectativa já do mercado em relação à abertura chinesa de forma mais efetiva, né? O minério de ferro sinaliza a mesma coisa, né? Assim, ele chegou a cair para baixo de $80 por tonelada, já está acima de $105 por tonelada de novo. De novo, minério de ferro é essencialmente consumido, entendeu? No processo de urbanização chinês, né? Então, você tem alguns sinais de matérias-primas que são consumidas pela economia chinesa no seu processo de desenvolvimento, que já começam a indicar que tem alguma coisa embrionária acontecendo em termos de crescimento. É detectável um mega ciclo de crescimento chinês? Nem de perto, tá? A gente tem noção de que a China está abrindo numa velocidade e numa direção claros, ainda não. A gente tem sinais embrionários de abertura
e indicadores indiretos de abertura, mas isso importa para a economia brasileira, por exemplo, para quem olha o Bovespa, né? Entendeu? O Bovespa hoje em dia ele é um termômetro meio incorreto do que está acontecendo com a economia brasileira. A gente vai falar um pouco sobre isso depois. Por quê? Porque Vale performou super bem em linha com BHP e Rio Tinto, e acho que tem muito pouco a ver com a percepção de risco Brasil e tem muito mais a ver com a percepção de risco China, né? Mas eu paro por aqui, gente, passo para o Rogério para a gente falar um pouco de Brasil e abrir o debate depois com o Genta. Obrigado. Boa, Arthur. Obrigado. Deixa eu compartilhar aqui também uma tela rápida. Vamos lá, então. Só lembrando que o que a gente falou no mês passado, né? A gente falou que a gente falava muito isso, né? Que o fato é que o Brasil não é uma ilha, a gente falava muito do que tinha, o que tinha que acontecer aqui no Brasil, quanto de processo de desinflação, o lado fiscal, mas que o mundo era muito importante para definir a direção dos preços dos ativos, né? O que a gente faz aqui em casa é importante para definir o grau de descolamento dos ativos brasileiros com relação aos ativos lá fora, né? Então, o quanto a gente descola ou cola no Brasil do mundo vai depender do que a gente faz dentro de casa, né? E como diria o ex-ministro Roberto Campos, né, o avô do presidente do Banco Central, infelizmente o Brasil não perde oportunidade de perder oportunidade, né? E o que aconteceu no mundo aqui nos últimos 2 meses foi exatamente isso, né? A gente não fez o dever de casa e a gente descolou para o mal, né? A gente decouple para o mal. A gente perdeu um baita rally dos ativos globais e para um observador aqui distante, né? Um observador desavisado, isso pode maquiar a piora que a gente teve aqui, né? Então, se olhar um pouco do que aconteceu nas bolsas globais e nas moedas, e olhando aqui, isso aqui é o fechamento do mês, tá? Então, não pega esses últimos 15 dias aqui de dezembro. Se não pegar o fechamento de novembro, o Ibovespa 110, 112, e o dólar, né, o câmbio aqui é 5,20, e olhar o que aconteceu aqui nas bolsas emergentes, subiram mais ou menos 10%, e em média aqui as moedas globais se valorizaram 5%, e você vê o destaque aqui para a moeda brasileira e a bolsa brasileira ficando para trás. Então, pegando um fechamento aqui do mês, e pegando uma média aqui do mês, era para o real ter se valorizado em termos de, sei lá, 5%, e a Bolsa Brasileira se valorizado 10%, né? Se fechou 112, era para estar, sei lá, 120, 125 mil pontos o Ibovespa, e o real era para estar mais perto de 5. Então, se olhar o câmbio e achar que o câmbio, por ter ficado estável aí no 5,20, 5,20 e pouco, achar que o Brasil não piorou, sim, pode levar a algumas conclusões enganosas e erradas, né? E por que esse descolamento aconteceu? Principalmente, gente, por causa das incertezas fiscais, né? Então, seguindo um pouco essa cadeia lógica, constantes mudanças de regra, falta de coordenação, falta de previsibilidade da política fiscal e até um pouco de irracionalidade, né? A gente pode dizer assim, nas determinações das políticas econômicas, levando a uma dificuldade maior em determinar as variáveis macroeconômicas. Difícil a gente determinar variável macro nesse ambiente bastante volátil e incerto. Leva a maior volatilidade de preços ativos, ver o que está acontecendo na curva de juros, câmbio e bolsa, uma volatilidade gigantesca, né? E, consequentemente, os investidores exigem um prêmio maior, né? E um retorno maior. Um estrangeiro vai entrar no Brasil, ele não sabe qual taxa, ele entra a 5,20, mas ele não sabe qual câmbio que ele vai sair, né? Então, ele cobra um prêmio maior, né? E só contextualizando aqui o que a gente tinha antes de começar essa bagunça toda, né? A gente tinha um Banco Central que elevou a taxa de juros 12 vezes consecutivas, e esse aqui era um pouco a fotografia em agosto, né, da situação do Banco Central, que ele tinha antes disso tudo, foi quando ele começou a manter
a taxa de juros, então já existia um risco fiscal, mas a variável mais importante para a definição ali de política monetária era o processo de desinflação, né? Então, qual era a velocidade desse processo de desinflação que ia definir um pouco do afrouxamento monetário do Banco Central. Então, assim, o mercado já precificava um pouco desse afrouxamento monetário, fechando aqui o 2023 com taxa de juros perto de 10,5, 11, e 2024 perto de 9. A gente precificava até um pouco mais baixo, né? Então, assim, qual era o guidance anterior do Banco Central? Gente, tem um processo de desinflação acontecendo à frente, que pode permitir a gente cair juros, né? Eu vou deixar os juros parado por algum tempo, e se a coisa evoluir bem, eu caio ali na frente, a velocidade da queda vai depender do processo de desinflação. E qual era a nossa estratégia aqui do lado da gestão, com relação ao lado fiscal? Vamos esperar as definições, né? A gente fala muito aqui que gestão de portfólio é sempre condicionada aos checkpoints, então a gente vê o que está acontecendo de maneira mais concreta e toma as decisões. A gente estava esperando qual seriam as decisões de novo arcabouço, então naquela época lá, a gente deixava aqui a ver, né, o que ia ser definido, mas para a gente era muito claro, né? E no último comitê aqui Brasil, a gente deixou muito claro qual era o caminho que a gente acreditava que seria o caminho mais correto que deveria ser tomado pelo governo, né? Era, obviamente, uma reancoragem mínima, né? Eu falei aqui, não precisa nem gabaritar o fiscal com uma nota 5. Eu acho que o Brasil já estava encaminhado ali para um processo de desinflação que já estava em andamento, né? Então, olhando aqui o que tinha sido feito no passado, o processo de desinflação já estava acontecendo, né? A bola estava quicando na pequena área, o bêbado já estava cambaleando ali, era só conduzir um pouquinho, empurrãozinho dele ali para ele voltar para casa, mas infelizmente o bêbado voltou para o bar, né? Então, o que aconteceu depois aqui? A gente botava essa árvore aqui binomial, né? A gente tinha aqui alguns os checkpoints aqui, qual era o ministro da Fazenda, ia ser um perfil técnico, com disciplina fiscal, ou seria um político ou desenvolvimentista, e aí a gente ia seguindo aqui as nossas árvores aqui. Como eu falei, eu falo também que e o Brasil sendo Brasil, né? O Brasil não é o branco, não é o preto, né? O Brasil é um cinza. Só que dessa vez o cinza está sendo um cinza escuro, né? A gente está indo para uma parte de baixo aqui dessa árvore, que é um perfil político, né? Uma equipe aqui bem mais cinza aqui, um perfil técnico, mas também tem umas misturas aqui. Mas o fato que a gente infelizmente, né, o bêbado voltando para o bar, a gente já começa a ter uma excepcionalização do teto, se concretiza, né, o risco que a gente existia de aumento do gasto público no ano que vem. A gente ainda não sabe qual o tipo de arcabouço que vai vir na proposta, né? Na PEC de transição tem um limite ali de agosto para definir qual vai ser a proposta que vai vir por aí, mas claramente o processo de desinflação que estava acontecendo foi abortado e a gente já vê alguma piora nas expectativas de inflação. Então, assim, qual vai ser a necessidade de aperto ou não vai depender muito daqui para frente, né? E qual o tamanho desse problema, né? Agora a gente já pode quantificar um pouco do tamanho desse problema, e até um estudo aqui do time do Genta, que a gente já começa a fazer um pouco de conta em cima de coisas mais concretas, né? A gente tinha muito boato ali, mas o fato é que quando a gente começa a desenhar um pouco da trajetória com todas essas incertezas, a gente vê um risco de sustentabilidade, né? E grandes dúvidas com relação a juros neutros, expectativas de déficit para os próximos anos, crescimento menor. Se antes existia um risco, esse risco está se materializando, né? E a gente começa a fazer exercícios aqui mais reais. Sem dúvida, o que a gente tem hoje leva a juros mais altos, crescimento mais baixo, e dependendo dessa combinação aqui, a gente pode ir para uma trajetória bastante preocupante da relação dívida-PIB.
né? Qual é a conclusão disso aqui para juros, gente? Que é extremamente importante. Se antes a gente tinha uma trajetória de desinflação e quase que contratado aqui um processo de afrouxamento monetário, esse processo de desinflação foi abortado, como eu já falei. A gente já vê uma expectativa de elevação, a elevação das expectativas de inflação. Se olhar o Focus já começa a ter alguns bips para cima. Acho que muito provavelmente isso aqui, esse processo de elevação de expectativa de juros deve continuar aí para frente, né? Ficou claro que houve uma alteração aqui na pauta fiscal. Existe uma sinalização de mais gastos para 2023, pontos de interrogação aí para 2024, 2025 e 2026. E a Selic vai ficar alta por mais tempo, né? Se vai cair, de novo, ponto de interrogação. Vocês estão percebendo que tem muito ponto de interrogação aqui nessa apresentação, né? Mas o fato é o seguinte, que se antes a gente tinha essa queda, hoje, cara, pelo menos é Selic high for longer. Né? E o Banco Central foi muito claro, e depois a gente vai falar aqui, o Genta vai falar mais aqui com a gente, e o Banco Central está deixando muito claro que ele não vai hesitar em retomar o ciclo de ajuste, tem que esperar qual vai ser as definições ali mais para frente, né, com relação ao arcabouço fiscal, e como que isso vai afetar a inflação, né? Tem alguns canais, canal de demanda, canal de juros neutro mais alto, taxa de câmbio, expectativas de inflação futura, mas o fato é o seguinte, que através de todos esses canais aqui de como mais gasto afeta a inflação, tudo isso aqui está sendo na mesma direção, de mais inflação. Tudo isso aqui tem efeito inflacionista, né? Se a gente vai fazer algumas simulações, mais gasto, 1,5, 2 pontos percentuais de gasto do governo, vai impactar o quê? Em 0,50, a expectativa de inflação para 2023, e seguindo uma regrinha de bolso aqui, cada 1 ponto a mais de inflação os juros deveriam afetar em 3 pontos percentuais, sei lá, de 1 para 3, e se afeta em 0,50 a expectativa de inflação, vai ter que aumentar Selic em 1,5 ponto, que coincidentemente foi mais ou menos o que subiu a curva de juros, né? Se olhar, a curva de juros subiu mais ou menos 150 bases, que é mais ou menos um pouquinho essa regrinha de 3, que é um pouquinho da expectativa de aumento. E quando a gente fala de aumento, na verdade, se a gente tinha uma queda, né, expectativa de queda, agora a gente não tem mais queda, né, de corte. Então, todos os cortes foram retirados, já tem aumento alguma coisa aqui. O fato é que, olhando para frente, pode ainda piorar? Pode. Tá? Então, acho que o mercado fez um primeiro ajuste, né, para 2023, mais gasto, tirou os cortes de juros que tinha para frente, mas a gente continua aqui seguindo os nossos checkpoints, né? A gente está nessa estrada aqui, meio no zigue-zague, quase escorregando, só que todos os nossos checkpoints estão se concretizando para o lado negativo. Tá? O próximo checkpoint é o arcabouço fiscal, e isso vai ser determinante para aquela trajetória ali que o time do Genta fez, que é o seguinte, né? Se a gente tiver uma propagação desse déficit para os próximos anos, porque teve um aumento de déficit fiscal para o ano seguinte, se vai ser de 1,5 ponto ou 2 pontos o déficit do ano que vem, vai depender muito da questão de ajuste que vai ter que ser feito, né? Se vai ter aumento da carga tributária, se não vai ter, a gente vai falar um pouco mais aqui no Q&A, mas se tiver uma propagação desse déficit, a gente também vai ter propagação da expectativa de inflação, de elevação da inflação. E aí a gente tem uma trajetória aqui bastante preocupante e insustentável, né? Parece que o mercado ainda está esperando para ver o que vai acontecer dessas definições, mas o fato é que a má notícia veio muito rápido, né, de aumento de gasto. Eu brinco aqui que a má notícia veio pelo WhatsApp, e a boa notícia é que, se vier, né, vai vir muito lenta ao longo dos próximos meses. A má notícia vai vir por correio, né, e aquele correio lento, né, que provavelmente não vai ser privatizado mais, né, e vai demorar. Então, a gente vai passar por um período aqui, algumas semanas e meses de bastante incerteza
pelo lado fiscal ainda, para ver a possibilidade de uma reancoragem mais ali na frente. Mas eu já encerro aqui para a gente entrar na parte boa, que é o Q&A, eu termino por aqui. Bom, gente, dentro desse cenário tão alvissareiro, né, vamos começar com a pergunta para o Genta, né? Genta, a gente vem utilizando aqui sempre essa ideia dos checkpoints, né? Que era, poxa, qual o perfil do ministro da Fazenda? Ele é um perfil técnico ou um político, né? Então, a gente aqui escolheu um político, né? Poxa, como é que vai ser a PEC da transição, né? Poxa, a gente vai colocar o mínimo possível para viabilizar as promessas de campanha. A gente foi lá e colocou 200 bi, né, para gasto. E como diria o Milton Friedman, né, não existe nada tão permanente como um programa temporário do governo, né? Então, aquilo ali vai virar gasto permanente, né? Então, violou-se aquilo. Você está começando a indicar pessoas para os cargos chaves, entendeu? Presidência do BNDES, também alguém com político, com perfil político, estamos falando, de novo, a sessão boataria ali, mas, poxa, aquela discussão que a gente estava tendo antes de começar, de você rever a TLP, a ideia de, entendeu, usar uma taxa de juros para estimular a economia, que é basicamente você jogar fora tudo que foi feito em termos de estabilidade monetária no pós-governo Dilma, lá pela equipe do presidente Temer. Então, assim, todos os nossos checkpoints até agora, aquilo que você já falou uma vez como preferência revelada, ou seja, o que o governo está nos dizendo, ele não está nem assim, olha, o que o governo está fazendo. Estão indo numa direção que é uma direção que parece fazer muito pouco sentido lógico. Por quê? Porque tudo isso termina numa taxa de juros muito mais alta e num crescimento muito mais baixo. Não obstante, eles estão caminhando nessa direção. Como é que você pensa isso tudo? Bem, bom dia a todos. Agradeço aí a generosa introdução. Eu acho que vai muito, a minha opinião, Arthur, vai muito no script que vocês montaram. Então, primeiro, vai ser um técnico ou um político? Na minha opinião, não foi nenhum dos dois, porque o Fernando Haddad, por mais que ele tenha sido ministro por tanto tempo, não é alguém conhecido por uma boa interlocução com o Congresso Nacional. Então, não me parece alguém com um trânsito bom na classe política. Então, acho que é um perfil intermediário, que não é um economista de formação, mas, enfim, que tem sido muito raso nas suas duas primeiras manifestações como ministro, e o que me surpreendeu bastante foi a confirmação dele que o Lula tinha avisado sobre o ministério já na COP no Egito. Então, ele teve 2 semanas, pelo menos, aí para preparar o discurso. Quando eu olho para o secretariado, poxa, nomes bons que trabalharam com ele na prefeitura de São Paulo não estão querendo ir. Então, muita gente que teria antes uma predisposição a ir para o governo, recusando. Eles estão com dificuldade para preencher os cargos. Então, o Ministério do Planejamento está sem ministro anunciado, porque todas as tentativas, todos os convidados negaram. Então, basicamente, eu acho que isso diz muito também sobre o que está se desenhando lá. Você mencionou a PEC, o Rogério mostrou as simulações de trajetória de dívida pública que o Caio Dias, do meu time, fez. É importante ponderar que essas trajetórias de dívida, elas estão lá se tudo der certo, ou seja, o fato da dívida continuar subindo permanentemente não afeta a taxa de juro real, que continua onde está, não afeta o crescimento de 2 a 2,5% ao ano. Então, aquilo lá, a gente brinca que é o cenário em que tudo dá certo no Excel, dá errado. Então, as perspectivas são realmente ruins. Uma vez aprovada a PEC, e tem tudo para aprovar a PEC, vai se abrir aí um espaço de 200 bilhões. Eu, honestamente, acho que no primeiro ano eles nem vão conseguir gastar esses 200 bilhões, mas para frente vão. Minha equipe estima um déficit primário no ano que vem, 1,5% do PIB, para não brigar. A dívida onde está, 74%, 73,5% do PIB,
Com o nosso atual taxa de juro, eu não estou falando nem do 13,75, estou falando com a Selic voltando ali para alguma coisa em torno de 9%, que é o ponto terminal do gráfico do Rogério, se eu não me engano. A gente está falando que você precisa de um superávit primário de 1,5% do PIB, né? Para estabilizar no patamar alto. Se a gente vai largar num déficit de 1,5%, a gente vai precisar de um ajuste de 3% do PIB. Difícil imaginar que esse ajuste vai vir por corte de despesa. Se você está abrindo 200 bi de espaço de despesa, você não quer cortar despesa. Teria que vir pelo aumento de carga tributária. E aí tem 2 pontos. O primeiro, muito difícil aumentar a carga tributária em 3% do PIB no Congresso Nacional, distribuindo os cargos que você queira distribuir. Então, acho que tudo tem limite. Então, tem coisas fáceis do ponto de vista de legislação, um pouco mais duros do ponto de vista político, mas acho que eles encaram, como os impostos nos combustíveis, ainda mais com uma política mais ativa aí de preço da Petrobras, eventualmente a Petro baixando um pouco o preço, você volta o imposto e fica estável o preço na bomba, o consumidor não vê, e revogar os cortes de IPI que a equipe do Paulo Guedes fez, mas aí a gente está falando de se voltar, inclusive, diesel, estamos falando de 80 bilhões de reais, de 300, a gente está falando de 80. Mas é aquele 80 mentiroso, porque se você vai colocar a Petro para baixar o preço, você vai receber menos de RPJ, menos dividendo. Então, não tem mágica. Dado que a PEC vai ser aprovada, eu acho que a gente, cedo ou tarde, vai ter que passar por um estresse grande de mercado para ter uma correção de rota. Não vejo Brasília fazendo isso por conta. Vocês foram muito felizes no ponto que o cenário global, China e tudo mais está mascarando a principal variável que os políticos veem. Brasília é um câmbio. Brasília nem sabe o que é a curva de juros. Nem sabe. Assim, você fala, a curva de juros. O cara olha para o dólar. Fala, o dólar está quanto? 5,30? Pô, já teve 5,80, está tranquilo. Isso foi, inclusive, o que a gente apanhou muito. Eu ia lá para Brasília e o pessoal falava, mas você está reclamando da PEC, o mercado está tranquilo? Então, eu acho que a gente vai precisar ter um choque maior. E só para fechar a introdução, eu acho que também concordo, é o que a gente estava falando antes. A sensação que eu tenho é que o objetivo inicial é revogar o governo Temer. A gente revoga o governo Temer, então a gente vai revogar a lei das estatais, a gente vai revogar a TLP, a gente vai voltar com o BNDES, a gente vai voltar com os bancos públicos sendo o principal motor de crescimento. E não adianta, porque por mais que o ministro da Fazenda fale que não é bem assim, os nomes indicados e a declaração do presidente da República são assim, né? Então, desenha-se eu estou com tão ou mais interrogações na cabeça do que os slides do Rogério. A única certeza que eu tenho é que em algum momento a gente vai ter que ter uma correção de rota. No Reino Unido demorou um dia, no governo Dilma demorou 3 anos. Então, eu acho que não vai ser nem um dia, mas também não acho que vai ser 3 anos. Tá? Uma última coisa que eu já mencionei, pensando aí em termos de preço de ativo e boa vontade, uma hora vai ter que parar de sair notícia ruim, né? Porque vai ter o recesso. Então, eu acho que nessa hora, se no dia 1º de janeiro voltarem os impostos federais nos combustíveis, eu acho que, enfim, como eu deixei claro, não vai resolver, mas eu acho que aí talvez ganhe-se não vou dizer nem boa vontade, mas acho que o benefício da dúvida, assim, mas o que a gente sente, acho que o pulso de vocês é muito melhor que o nosso nisso, mas o investidor estrangeiro que estava muito mais construtivo do que o local começa a dar aquela apertada de olho para ver melhor o que está acontecendo. Janta, deixa eu pegar a gente está falando muito deixa eu mudar um pouquinho o foco aqui. A gente fala muito da doença, do remédio. Cara, eu queria te perguntar do paciente, né? Tem aqui aumento de gasto, tem aumento de inflação, crescimento baixo. Como que vai ser ajustado isso? Carga tributária, pelo que você falou aí, né? Mas e o paciente, cara? É a economia. Como que economia, como que consumo, como investimento, o que você acha como que você vê a economia os próximos 12, 24 meses dentro disso que a gente está falando?
eu acho que a gente está voltando para um equilíbrio macro, Rogério, que independe, se as coisas derem certo, dado que aprovou a PEC, que eu chamo de dar certo, você consiga promover algum aperto de carga, algum ajuste de carga tributária que garanta aí alguma sustentabilidade da dívida, se ela vai subir nos próximos 4 anos, mas numa taxa devagar, você faz um refis, você faz uma repatriação, você faz aquelas coisas que parece, que vai ficar, o cara olha o patamar atual de juro e dá o benefício da dúvida. Nesse cenário em que dá tudo certo, o equilíbrio macro nosso vai ser, não tem jeito, mais despesa pública, consequentemente a gente vai ter juro mais alto, mais inflação e maior carga tributária. Isso no cenário que dá tudo certo. No cenário que dá tudo errado, é o mesmo equilíbrio, mas desordenado, né? E não é um equilíbrio. Então, acho que uma percepção de insolvência, aí você teria um aperto ainda maior da taxa de juros. Eu acho que, por definição, o investimento privado sofre com isso, né? Então, a gente vai ter uma economia menos dinâmica do ponto de vista de investimento privado. A nossa taxa de investimento está no maior patamar em muito tempo. Eu acho que, pelo menos aqui 8, 9 anos, com a nova série do PIB, eu não estou direitinho com a dinâmica na cabeça, mas dá para dizer que a gente está praticamente no melhor momento de investimento do país, uma década. A gente tem um monte de investimento contratado com as concessões que foram feitas, o setor de óleo e gás, mas também a gente teve um marco legal do saneamento, a gente tem os investimentos decorrentes aí da privatização da Eletrobras, que, dada a mudança da lei das estatais, dada a necessidade, enfim, de aprovação dessa PEC, enfim, talvez a gente tenha um ministro de Minas e Energia que vai fazer realmente um gasoduto aí para levar gás, enfim, vai gerar investimento, vai gerar uma má alocação de capital, mas vai gerar investimento. Mas eu acho que é um equilíbrio pior para o setor privado, mais juro, então, política monetária, com a aprovação dessa PEC, a nossa taxa de desemprego em 8,5, arredondando aí dessazonalizada, ela está no menor patamar em uma década também. Não tem muito mais gente para contratar de quem está no mercado de trabalho. Você vai colocar 2% do PIB em estímulo para fazer estrada, Minha Casa Minha Vida, vai colocar mais 70 bi na mão das famílias via esse novo programa social, esse aumento do programa social. De um lado, eu acho que acontece duas coisas. De um lado, acho que o nosso juro neutro sobe, né? Então, com uma participação maior do Estado, um gasto público maior, o juro no Brasil, aquele que equilibra a oferta e demanda, aquele que mantém a inflação na meta, seja lá qual vai ser a nova meta, eu acho que ele é mais alto. E o estímulo fiscal, ele também faz com que você tenha que apertar mais, ou seja, você vai ter um juro neutro mais alto e o gap do seu juro Selic para o juro neutro tem que ser maior ainda. Então, a gente começa a questionar mesmo se vai ter corte de juro no ano que vem. Acho que é um cenário bem diferente de Estados Unidos. Acho que o Arthur foi bem ali, foi bem no sentido que não tenho nada a acrescentar. Assim, se tiver errado, estamos os dois errados juntos, Arthur. Assim, eu acho que lá é um juro estável por um tempo e você tem uma demanda, você teve um estímulo fiscal absurdo, obviamente, então acho que parte disso decorre do estímulo fiscal dado. Mas é um cenário claro. O Fed vai escolher um patamar, vai sinalizar que vai deixar parado enquanto for necessário. E se o quão necessário a gente vai ver com o tempo. No Brasil é diferente. No Brasil, o juro vai subir não só por um excesso de demanda, mas por uma incerteza fiscal. É um cenário de inflação para cima e atividade para baixo, né? Apesar da alta de juros. Então, acho que os próximos 12 meses tendem a ser bastante desafiadores. O quão benefício da dúvida o mercado vai dar, acredito que essa boa vontade esteja diminuindo rapidamente. Obviamente, dependendo do que acontecer na China, a gente sabe da relação dos preços de ativo aqui e lá, e a gente sabe também que, enfim, uma coisa que a gente aprendeu nos últimos 2 anos e meio é que reabertura tem um impacto muito grande de crescimento. Então, a gente pode dar uma sorte aí no curto prazo, que mascare tudo isso, mas ao longo dos 24 meses, o que eu posso falar, 12, 24, é uma redução do papel do setor privado na economia, com mais juros e mais inflação. Acho que esse é o principal resumo. Deixa eu pegar aqui a primeira pergunta de um anônimo, né? Ele assim, qual seria o cenário no caso do fim da independência do BC? Acho que a resposta está na própria pergunta. Qual seria o cenário no caso do fim da independência do BC? Seria o fim, ponto. Desculpa a sinceridade, acho que é muito pouco provável, vou deixar até o Genta se expressar e dar a opinião dele. Acho que é pouco provável, porque você precisa passar por uma mudança dentro do Congresso, que eu acho que está
está além do alcance político do governo, pelo menos nas condições atuais. Mas, gente, tem uma coisa que a gente não falou de bom, que a gente esqueceu de mencionar de bom. Em toda transição política, a gente tinha várias... Tem um ponto de interrogação que não está aqui na nossa apresentação de quem é o presidente do BC. Esse aí a gente já sabe, é o Roberto Campos Neto, está lá por mais 2 anos. Então, assim, pelo menos uma interrogação a gente não tem. Se a gente colocasse mais essa interrogação, aí eu acho que a gente vai para um regime de crise monetária deflagrado. Acho pouco provável, mas queria ouvir a opinião do Genta. Não, acho que assina embaixo, Arthur. Acho que seria o fim. Eu acho que é uma briga pouco útil de comprar agora. Circularam algumas ideias criativas da nova equipe econômica, depois negadas, mas eu ouvi da boca deles essas coisas, como um controle da curva de juros. Eles deram um exemplo do Reino Unido para falar, não, a gente pode aprovar uma lei para empoderar o Banco Central com novas intervenções na curva de juros. Se o Banco Central, até conversei isso outro dia com o Arthur, se a legislação atual já não permite essas intervenções ou não. A Procuradoria do Banco Central entende que sim, mas os diretores não têm. Primeiro que a diretoria atual não quer fazer isso, mas além disso, isso foi algo que se discutiu no auge do estresse da Covid, e eles não têm essa tranquilidade legal de o fazer. A gente sabe que o Banco Central, o diretor de Banco Central é um cara que você ganha muito pouco e tem um liability gigante aí na física para eventuais decisões. Mas ideias assim eu ouvi da boca de pessoas que estão confirmadas na equipe econômica, eventualmente em modelos de crise, sempre com aquele papo, o Banco Central intervir para baixar a curva de juro quando refletir algum comportamento irracional. Para mim não tem nada de irracional no atual desenho da curva de juros. Então, eu acho que isso não vai ser mudado, acho que eu acho que isso não será mudado nem pela dificuldade legal, que a gente viu com a lei das estatais, que isso é algo resolvível. Mas eu acho mais pelo que eles escolheriam no curto prazo. Lembrando que Roberto Campos não vai ser reconduzido, né? Porque até o Lula vazou que poderia eventualmente indicá-lo novamente. Ele já tinha falado antes que não, se antes com Paulo Guedes ele já não queria um segundo mandato, quanto mais com um ministro que não foi aquele que o indicou. Mas a partir de 2024 o governo vai indicar um novo presidente, né? E aí eu acho que teremos emoções, porque do jeito que o ciclo se desenha, o que é o normal? Um governo assume, faz um ajuste na casa no primeiro ano, toca a sua agenda aí nos primeiros 2 anos, e nos últimos 2 anos você começa a pôr o pé no acelerador, pisar no acelerador para se reeleger, ou eleger o seu sucessor. A gente já está saindo com o pé no acelerador no fiscal, com uma chance bem razoável disso dar errado em algum momento nos próximos 2 anos. Uma vez isso dando errado, se você tiver que fazer um ajuste abrupto, a saída que vai ter é o estímulo monetário. Ontem, de forma um pouco confusa, mas o ministro da Fazenda falou, olha, para mim, a melhor forma que eu tenho para estimular a economia agora é via monetária em parceria com o Banco Central. Se agora esse é o discurso com o Roberto Campos lá, imagina sem o Roberto Campos. Então, me preocupa zero o Banco Central nos próximos 2 anos, me preocupa bastante nos 4 depois desses 2. Perfeito. Deixa eu puxar uma pergunta aqui, que eu acho que a gente já emendou aqui o cenário com a discussão, mas eu acho que é importante a gente passar um pouco da questão da visão de alocação, né? Eu acho que a gente está tendo... A gente já tinha discussões intensas, eu acho que elas se intensificaram, né? Acho que nas últimas semanas, mas acho que se vocês puderem falar um pouco, né? Acho que traduzir um pouco as principais conclusões que a gente tem tido dessas conversas iniciais em termos de alocação, aonde direcionar, o que a gente tem feito com os portfólios, dado todos esses pontos de interrogação que a gente tem, acho que seria interessante. E aí, em linha com a pergunta aqui do Andrei que ele mandou. Olha, gente, então deixa eu começar essa aqui. Não tem como dourar a pílula. O que a gente tem descrito para vocês é um aumento da incerteza, tá? É um aumento do risco. E se tem um aumento do risco, você precisa ter um aumento do prêmio de risco. Isso é um princípio relativamente estabelecido em finanças, tá? Eu acho que a gente está caminhando entre
risco e incerteza além disso, ou seja, tem muita coisa, não é só que a gente consiga atribuir a probabilidade, tem algumas coisas que a gente sequer sabe que podem acontecer, como a gente sequer esperava que a lei das estatais fosse, entendeu, aguada tão rapidamente na caída da noite. Então, assim, o que você tem que fazer quando você é confrontado com esses aumentos do risco? Você tem que encurtar o horizonte temporal, encurtar o duration dos teus investimentos, entendeu? Diminuir tua exposição a risco. Acho que é isso, a não ser que você tenha realmente um apetite muito, entendeu? Para risco, e tem investidores que têm um apetite longo para risco e dizer, não, olha, eu vou olhar através dos próximos 4 anos, eu vou olhar depois dessa crise que o Genta descreveu, que é possível que a gente passe, muito possível que a gente passe, depois dessa crise a gente tem um ciclo, vai ter uma melhora, etc. Se você tiver esse tipo de horizonte temporal, mas são muito poucos investidores que eu conheço que têm isso, ok. Fora isso, o que a gente vai fazer aqui é reduzir risco dos portfólios. Está muito claro, não dá com um conjunto de políticas macroeconômicas equivocadas, você dizer, bom, eu não consigo sequer determinar a taxa de juros a essa altura do campeonato, porque se a gente não sabe o arcabouço fiscal e o governo está apertando o pé no acelerador fiscal, eu não sei a inflação, se eu não sei a inflação, eu não consigo saber a taxa de juros, além disso, com o fiscal pior, a taxa de juros neutra também está... Então, para saber a taxa de juros nominal, eu não sei nem a inflação, nem a neutra, mas eu sei que a neutra está subindo, e daí eu não sei a taxa de juros, como é que eu precifico o Bovespa, então eu acho que vocês deveriam esperar da gente uma diminuição de risco, entendeu? Ao longo do tempo, na verdade essa diminuição de risco já está acontecendo, né? A gente já começou com esse processo de diminuição de risco já faz algum tempo, entendeu? Eu acho que é prudente. Ah, mas Arthur, poxa, pode ser que você acorde amanhã e, poxa, mudou tudo, entendeu? O governo, entendeu, viu a luz e mudou a direção de política econômica. Gente, aí como falava o Keynes, quando os fatos mudam, eu mudo. Mas a verdade é a seguinte, a gente ainda está indo, entendeu, para o caminho de como falou o Genta, entendeu? Cuja conclusão lógica é que o mercado vai questionar as políticas econômicas em algum momento de forma mais violenta. Se essa é a direção, e a direção, o governo não é que o governo está dando passos tímidos nessa direção, o governo está caminhando nessa direção a passos largos. Quando você fala em, poxa, mexer na lei das estatais, como foi mexido, quando você fala em 200 bi de gasto a mais, quando você fala, não é que a gente está dando a gente está correndo, entendeu? Muito rapidamente na direção errada. Então a gente tem que levar isso em conta e, infelizmente, diminuir o risco dos portfólios. E se eu puder só acrescentar, Vic, também nesse ponto do Arthur, e juntando um pouco da visão do Genta, né, dado que está começando já com esse perfil, e geralmente não parece que que governos desistam, né, ou reveem a estratégia muito rapidamente, ainda parece que eles, assim, se o mercado confrontar, eu acho que eles ainda vão tem aquela primeira dobrada da aposta, né? E assim, eu acho que Testar. o mercado, assim, Então, dito isso, e aí na pergunta do Andrei, que fala muito de inflação, aumentar pós e renda fixa. O fato é que, assim, o que a gente viu nos últimos meses é que inflação também sofreu, tá? Então, o ponto aqui do Arthur é o seguinte, que a gente está olhando aqui nos portfólios, é pós-fixado, tá? Porque a NTN-B abre taxa e perde e tem marcação a mercado, né? E tem rentabilidade negativa, né? Então, detrai performance do portfólio. Então, aonde que você vai no porto mais seguro, é pós-fixado mesmo e espera um pouco para ter um pouco maior definição, porque, como a gente falou aqui, quanto mais incerteza, mais volatilidade, quanto mais volatilidade, mais prêmio de risco e dificuldade para você precificar as variáveis macroeconômicas, né? Então, assim, a gente não consegue ver 10 metros na frente, né? Então, está dirigindo uma estrada muito escura, você não consegue uma neblina, reduz velocidade,
se não for para encostar no acostamento, liga o alerta e espera um pouquinho para continuar vendo, né? Magenta, o que você acha? Bem, a nossa vida aqui é bem diferente da de vocês em termos de alocação de portfólio, dado a facilidade que a gente tem para ficar toda hora virando a mão. E mesmo com essa facilidade, eu acho que essa função-reação um pouco diferente, estamos com risco muito baixo também. Eu acho que nos patamares atuais, a gente estava pensando numa deterioração, então estava tomado aí no juro, mas para montar uma posição, estamos muito pequeno em bolsa, está com um short, estamos vendido em Bolsa Brasil, mas uma posição bem pequena aí, dado todo esse cenário internacional que pode atropelar. Então, um dia a China reabre e as ações sobem, o outro mexem na lei das estatais e falam que a Dilma vai ser presidente da Petrobras e as ações caem. Eu acho que a direção é ruim. Um colega meu outro dia falou na entrevista uma frase que é muito feliz, que ele disse, a gente sabe o fim do filme, né? Então, eu acho que agora é o momento de se proteger mesmo, baixar o risco e é o que a gente tem feito. O nosso book Brasil está muito pequeno aqui, tá? Nos fundos multimercado. A gente está sofrendo muito mais com o que está acontecendo lá fora do que aqui. Aqui o sofrimento nosso tem sido mais como brasileiro mesmo, na física. A nossa exposição a risco está razoavelmente baixa aqui. Por isso, normalmente, em períodos normais, era para montar um short Brasil gigantesco, por tudo que se desenha. Eu acho que passou a fase do nome Salvador. Acho que os nomes que vão vir de agora em diante são, no melhor dos casos, neutros, assim, sabe? Eu conheço muita gente que estava animada e recusou. Então, isso, para mim, é o principal sinal. Agora, o timing é duro, né, Arthur e Rogério? Porque tem, de novo, a gente sabe da relevância do global para cá e tem muita coisa acontecendo. Mas eu não consigo ver a gente montar. É claro, como, de novo, a gente é muito dinâmico, pode ser que a gente monte posição tática, otimista em algum momento, mas para mim a direção aí nos nossos books lá no que der, baseado em Short Brasil. Acho que o que Short Brasil é o que norteia a nossa cabeça com essa dificuldade de timing por conta do cenário externo. Assim, deixa eu contar uma história para vocês. Eu não sei se eu já contei a história para todo mundo aqui do que foi o Brasil nos meus 28 anos de carreira, né? O Brasil nos meus 28 anos de carreira, e eu e o Genta na Verde fizemos essa conta uma vez, né? Quanto é que subiu o PIB per capita? Agora deu uma ajustada, tal, mas, poxa, na época, o PIB per capita brasileiro, e eram 25 anos de carreira naquela época, ou 24 anos de carreira naquela época, o PIB per capita brasileiro tinha crescido 1,1% ao ano, né, ao longo de 25 anos, né? Aquilo que eu chamo de o Brasil tem sido aquilo que eu chamo de um mediocristão, gente. O que é o mediocristão? É um país que cresce esse 1,1% ao ano. O que está por trás do mediocristão? Esse modelo econômico no qual você tenta ficar dando incentivo à demanda, mas você não olha o lado da oferta, e a gente sabe que no longo prazo o que importa de verdade é a oferta, né? Então, assim, você onera mais o setor privado, aumenta a carga tributária, você aumenta a ineficiência de alocação de capital do Estado, você faz aquilo tudo, então a produtividade marginal do capital cai, a oferta não responde, você dá incentivo à demanda, você tem demanda incentivada, oferta limitada, aparece inflação, um Banco Central independente coloca a taxa de juros real alta, crescimento baixo. Então, o mediocristão, ele é isso. E aí você pensa assim, como é que você aloca capital nesse mundo? Nesses 28 anos agora, eles não foram ruins para o rentista. Assim, é ruim ter que falar isso, gente. É muito melhor ganhar dinheiro financiando, entendeu? Equity de empresas de crescimento e, poxa, os novos mercados livres, as novas XPs surgindo, etc. É muito melhor fazer isso, mas, poxa, quem foi poupador e tinha renda fixa pós nesse período foi ok,
Não posso dizer, meu Deus, foi um período... não foi um período... O Mediocristão foi uma tragédia para o Brasil, gente, porque você crescer 1,1% ao ano, se você crescesse 2,5% ao ano de PIB per capita, que não é um negócio assim, digamos, poxa, chileno, nem chinês, é um negócio assim, poxa, o PIB hoje no Brasil seria 50% maior, entendeu? Assim, o Mediocristão é uma tragédia em termos de oportunidade perdida, mas em termos de alocação de capital ele é muito claro, né? Ele, olha, primeiro, se protege contra a inflação, porque a inflação é uma característica inerente ao Mediocristão, então proteja-se contra a inflação, fique líquido. O Mediocristão não tem muita inovação no sentido de que, como o custo de capital é muito alto, empresas novas não surgem, então as empresas líderes têm retorno sobre capital empregado mais elevado, é uma economia mais oligopolizada, então tem até espaço para você olhar de vez em quando, entendeu? A ação de um oligopólio, entendeu? Aqui. E é meio que isso, gente, e algum tipo de diversificação internacional, que vai que a gente vai do mediocristão para alguma coisa pior, né? Não acho que vai acontecer isso, acho que o sistema político brasileiro, ele definitivamente nos previne de entrar num regime de argentinização, mas, entendeu? Acho que você deveria ter algum tipo de diversificação. Então, a alocação ela é muito clara, né? Mais renda fixa, alguns oligopólios, entendeu? Mais renda fixa pós, protege contra a inflação, alguns oligopólios e um pouco de diversificação internacional. É o que eu gostaria de estar dizendo para vocês? Não, gente, eu gostaria de estar dizendo para vocês que o Brasil vai crescer 3%, 4%, que vão surgir novos modelos de negócio, que a gente vai ter uma onda de inovação gigante. Não é o que a gente está vendo. E Arthur, é ótimo teu ponto, porque encaixa muito com uma pergunta que eu vou fazer agora para o Genta, que é o seguinte, né? O mediocristão, a gente acaba que a gente tem que torcer muito para o externo, né? A gente passa a depender cada vez mais do mundo, né, para puxar a gente para o bem ou para o mal. E o fato é que o Lula deu uma baita sorte de pegar uma maré boa, e a Dilma, por outro lado, deu um baita azar de pegar uma janela ruim. Os dois fazendo basicamente um pouco da mesma política, vamos dizer assim. Genta, dentro desse contexto aqui, dado que, enfim, políticas econômicas e de Dilma e Lula foram basicamente a mesma, o que você acha aqui de mundo, para onde que o mundo vai puxar o nosso mediocristão aqui? Legal. Eu não quero ser portadora de más notícias, Arthur, mas a média piorou um pouco depois que a gente fez aquela conta, tá? Então, esse 1,1 per capita já está deixando saudades. Mundo, como que está a nossa cabeça, né? Então, ontem teve reunião do FONC, uma alta de 50 pontos, as projeções... eu acho que eu fiquei surpreso com a revisão de projeções do PED. Então, ele revisou para cima o juro, então ele está agora, a maioria dos membros do comitê vem um fim do ciclo entre 5 e 5,25, mas tem um número decente, só 2 membros vêm abaixo disso, se eu não me engano, 7 vêm juro acima disso. E todos, independente dos mais rock ou dos mais dubs, colocando corte de juros só a partir de 2024. Esses cortes em 2024, eu acho que eles estão para parar, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que eles estão tomando a decisão de parar e vai ser alguma coisa parecida com o Brasil. Eu acho que o ciclo esquematizado pelo Arthur é isso mesmo. O Banco Central não faz sentido um Banco Central parar juros só quando estiver vendo sinais claros aí de queda do mercado de trabalho. A gente sabe que o Banco Central, que a política monetária opera com lags. Isso posto, eu acho que o consenso para parar vai ser nesse 5 com 5,25. Fiquei surpreso ontem na pergunta do Nick Timiraos. Nick Timiraos, para quem não sabe, é um jornalista do Wall Street Journal que é considerado agora eu não lembro. Insider, né? O 20º membro do FONC. Então, o Thales do meu time, quando ele faz a apresentação pré-FONC, o nosso comitê pré-FONC, ele coloca lá, olha, o que o Paulo falou, o que os membros falaram, e depois tem um slide o que o Nick Timiraos escreveu na sequência. Eu acho que a gente vai ficar com um juro alto lá por um bom tempo. Agora, como esse juro de 5,25 vai bater na inflação, se ele é suficiente ou não, suficiente ele é. Acho que é uma questão do timing, né? Dado que a política está apertada,
o quanto mais você coloca o juro para cima do neutro, menos tempo ele vai precisar ficar acima. Acho que ninguém consegue precisar agora, sendo bem honesto, mas acho que a gente, pelo menos 2023, dadas as lições que vem, acho que o Powell tem estado tanto Paul Volcker, que me surpreenderia muito qualquer corte de juros nos Estados Unidos no ano que vem. Teria que ser um cenário macro que está completamente fora do nosso radar. Então, acho que é um cenário de uma economia desacelerando, ainda com seus desequilíbrios, mas o juro alto e estável. Então, esse juro ao redor de 5 com 5,5. Para um crescimento aí nada brilhante, com uma chance bem decente de a gente ter uma recessão no meio do caminho. Eu projeto, aí os modelos mostram que se for ter uma recessão, vai ter uma recessão razoavelmente leve, mas com meus, sei lá, eu não tenho a conta aqui dos meus anos, quanto tempo eu estou nessa vida, não me lembro de um modelo ter me dado uma recessão alta. Eu não lembro de eu ter conseguido projetar uma grande recessão. Você sempre projeta uma recessão leve, né? E aí as coisas vão acontecendo. Europa. A nossa cabeça é de uma economia, sim, entrando em recessão. Aí, no caso da Europa, é mais claro para a gente. Só que é um cenário macro bem diferente, porque a gente está vendo uma recessão na Europa causada por um choque negativo de oferta, né? Então, basicamente, não vai ter gás para... a economia literalmente vai ficar sem gás. Neste caso, é PIB para baixo e inflação para cima. E o papel da política monetária, por mais contraintuitivo que possa parecer, é subir o juro para ajustar a demanda para um nível compatível com a nova oferta. Então, eu acho que a tarefa do Banco Central Europeu é muito mais dura do que a do Fed. Eu acho que lá dentro eles estão discutindo uma desaceleração também, meio que espelhando, mas eu acho que lá você tem uma dinâmica muito mais desafiadora. Então, na Europa, eu acho que é um processo, continua subindo juro ainda, no Fed também, mas acho que a Europa vai subir juro por mais tempo que os Estados Unidos e com uma recessão aí às portas, tá? Então, eu acho que a indústria alemã e a indústria europeia, em breve, vai começar a ter que fazer ajustes mais duros aí na produção. E, por fim, China é a grande dúvida, né? Então, após o comitê sugerir o resultado, aí, as eleições, entre aspas, chinesas, sugerirem um aumento da centralização, que isso de fato vai acontecer, a princípio um comitê do partido menos market-friendly a ser checado, mas eu acho que também é uma premissa razoável, mas parecia também dobrar a aposta da política Covid-0, pelo menos até março do ano que vem. E aí a gente teve uma reação social muito forte, ainda mais considerando China, né? E parece que isso vai ser revertido. Eu já falei um pouquinho, eu acho que a gente aprendeu que tem um impacto muito grande de reabertura na atividade, na China não seria diferente. Não sei se seria uma reabertura que ajudaria muito o Brasil passar da primeira onda, porque o impacto maior costuma ser no setor de serviços, né? Eu não vejo um aumento muito grande da demanda por minério de ferro e soja. Vai ter, mas mas acho que um primeiro momento é positivo. A minha grande dúvida dessa reabertura chinesa é que o que foi o guia da Covid no mundo, né? Da reabertura. Você vacina todo mundo, vacina seus idosos e reabre. Uma reabertura sem ter os idosos vacinados é um negócio a ser checado, como vai ser feito, né? Como que vão ser os impactos disso. A exposição da Covid na China foi muito baixa, apesar pode-se questionar aí os números oficiais, especialmente os números lá atrás, em 19 para 20, com certeza morreu muito mais gente do que eles falaram. Mas é um país que está virtualmente fechado há muito tempo. Então, a gente viu, por exemplo, a Austrália, quando reabriu e já tinha um percentual de população muito mais vacinado que na China, a Austrália também ficou fechada há muito tempo, os números subiram rapidamente. Então, o governo chinês vai ter que encarar esse desafio de ou vacinar rápido os idosos ou mascarar o que está acontecendo, porque no primeiro momento, por mais que reabra, se está todo mundo morrendo, você não vai para a rua, né? Então, eu acho que tem aí um primeiro momento a ser visto, como vai ser da reabertura chinesa, mas eu acho que essa foi a grande novidade acho que a grande mudança na nossa cabeça nos últimos 3 meses foi a velocidade desse processo de reabertura, que eu acho que pode ter uma dinâmica positiva para a gente, tá? Não sei o quão positiva vai ser, porque quem é mais beneficiado geralmente é o setor de serviços,
Mas, obviamente, quando você reabre, você volta a produzir, gerar riqueza, e isso aí se espalha. Então, acho que é net positivo para o Brasil, mas a elasticidade do PIB chinês e do brasileiro talvez caia um pouquinho aí com essa reabertura. Então, assim, de resumo, você acha que o mundo não salva o Brasil, né? Não joga para... O mundo vai ser... O mundo não vai salvar, parece que o mundo não vai salvar o Brasil, mas eventualmente essa reabertura de China, ela continue gerando essa anestesia nos preços de ativos e demore mais para a gente se confrontar com a realidade aqui. Não é claro que vai salvar, não é claro nem que vai conseguir anestesiar, mas é um dos jeitos que eu vejo para demorar um pouco mais essa nossa correção de volta que a gente vai precisar. Acho que os sinais dados até agora pelo governo são inequívocos que a gente vai precisar de uma correção de rota aí ao longo dos próximos trimestres. Deixa eu pegar uma pergunta aqui, só para... Sei que já está meio adiantado no tempo, mas tem uma pergunta interessante aqui, que é se a privatização das estatais estaduais consegue evoluir. Olha, acho que isso é uma coisa, e acho que isso traz um ponto positivo que a gente não falou ainda aqui. As eleições estaduais trouxeram para estados importantes, né, governadores um pouco mais, digamos assim, reformistas, né? Exemplo de São Paulo, o Zema, já em Minas Gerais, já estava lá, o próprio Eduardo Leite, que também já estava lá. Assim, é o meu entendimento que, poxa, a privatização de estatais estaduais permanece no radar. Privatização federal, o próprio presidente da República já falou que esquece, né? Mas assim, o presidente eleito. Então, assim, mas de estatais estaduais, eu não acredito que você vá tentar interferir nesse tipo de marco regulatório de forma a fazer com que isso não seja. Eu não sei nem se isso é possível. Então, acho que avança, sim, mas queria saber o que o Genta tem visto disso. Eu acho que avança também, Arthur. Eu tive até um evento essa semana com o meu ex-chefe, com o Meirelles, e eu perguntei a visão dele de Sabesp, né? Porque claramente o governo Dória era um governo, a princípio, privatizador também, né? E não conseguiu privatizar a empresa, embora tenha avançado bastante no processo. Ele acha que está pronto para sair e o Tarcísio já deu sinais que quer fazer. É óbvio que quando você coloca. O Tarcísio colocou o Kassab para fazer a articulação política do governo dele aqui no Estado. O Kassab nos disse também, eu tive o Kassab um pouco depois do primeiro turno, minto, do segundo turno, e ele falou que achava que saía a privatização da Sabesp também, embora não seja um grande privatizador. Eu lembro que ele é um cara muito reticente, por exemplo, com a privatização dos Correios. Mas eu acho que sai, eu acho que em Minas sai mais também, porque é diferente, né? A gente teve com o Zema na XP também, entre o primeiro e o segundo turno, no caso do Zema. E ele falou, olha, quando eu fui eleito em 2018, todo mundo falou, quem é esse louco aí? Aí não vai durar um ano na cadeira. E agora ele é reeleito, e ele passa 4 anos como oposição forte, e agora reeleito, não é legal para uma Assembleia Estadual, não existe oposição ao governador numa Assembleia Estadual, quanto mais por 4 anos. Então, Minas já chegou esganiçado, ele falou, todo mundo embarcou. Então, agora é um cenário muito diferente para ele também. Então, acho que Tarcísio e Zema lideram, sim, essa agenda de privatização, e eu acho que um incentivo adicional, além de serem privatizadores de essência, para fazer uma polarização em contraponto ao governo federal. Então, acho que isso é um incentivo a mais. Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sempre as pessoas perguntam do Banrisul, sempre o Banrisul. Esse eu acho que não sai. Eu acho que não sai, mas só porque tem tantos anos que a gente fala disso, e ele vai tentar mudar a Constituição, porque ela tem que mudar a Constituição. A ver aí. Sou menos, gosto muito do Eduardo Leite, acho que é um quadro excepcional, acho que os três são quadros excepcionais. Tá? O Tarcísio, eu acho que vai surpreender muita gente que associa ao Bolsonaro. Vai lembrar que o Tarcísio foi governo Dilma, Temer e Bolsonaro. Então, é uma figura muito única. Eu acho que saem, principalmente São Paulo e Minas, e Brasil afora, com a aprovação do Marco Legal do Saneamento, você já tem um incentivo enorme a fazer isso também. Então, acho que a gente vai ter uma onda aí que o governo federal, nem que quisesse, conseguiria atrapalhar. Uma ultimíssima aqui sobre o governo federal, o Lula foi bem explícito ontem, acabaram as privatizações, mas vai lembrar que o Galípolo é um cara que a carreira profissional dele se baseia em PPPs. Então, também não acho que vai ser algo, tipo, não vejo mais privatizar
A Petrobras acho que já não ia privatizar nem com o Bolsonaro, mas acho que os Correios Porto Santos também não rolou. Acho que a única coisa que sai, que está muito avançado, é o metrô de Minas Gerais, que aí envolve o governo federal. Mas quem sabe sai alguma PPP aí, mas do governo federal realmente as expectativas são bem baixas. Deixa eu pegar uma aqui que tem tem várias perguntas de de clientes que perguntam sobre isso, com relação à inflação, expectativa de inflação, inflação futura, o que está na curva, o que está no Focus. Eu falo muito aqui que o sistema de meta de inflação, na verdade, é um sistema de meta de expectativa de inflação, né? O cara tem que olhar, é alvo móvel, né? O que você acha com relação ao CMN, né? O Conselho Monetário Nacional, vai rever meta de inflação, não vai rever meta de inflação, porque isso aí talvez seja um grande marco para talvez o câmbio começar a andar. E aí eu já faço uma outra pergunta com relação ao câmbio, né? A gente falou aqui que moedas de emergente se valorizaram e o real ficou para trás, mas de qualquer maneira, com tudo isso que a gente está falando, alguma hora, assim, em se concretizando e está conseguindo, deveria escorregar um pouquinho mais para cima, né? Qual é a tua opinião com relação a isso? Esse é um assunto que é caro para mim, Rogério, porque era a minha área, quando eu estava no governo, que fazia o voto. Então, quando a gente começou o processo de redução da meta de inflação no Brasil, esse foi um processo que começou lá comigo e com o Kantchuk. O que eu acho que vai acontecer, tá? Eu acho que enquanto o Roberto Campos Neto, eu acho que com o desmembramento do Ministério da Fazenda, a gente volta a ter o desenho do Conselho Monetário Nacional antigo, né? Então, a cadeira presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda e ministro do Planejamento. Então, o Roberto Campos vai estar no 2 contra 1, ele vai estar sempre perdendo no que ele quiser brigar, mas acho que o que ele consegue vocalizar é o seguinte, ele fala, olha, dado que eu tenho um juro neutro dado, se vocês subirem a meta de inflação, a expectativa sobe proporcional ou mais, eu vou ter que subir a Selic proporcional. Então, subir a meta de inflação, subir a meta de inflação agora não vai me fazer cortar juro, vai me fazer subir juro. E como ele tem autonomia, eu acho que seria um incentivo muito baixo a mexer nisso agora. Ou deixa eu refrasear, não seria muito racional. Agora, dada a racionalidade das medidas iniciais, fica difícil falar que não farão, mas acho que essa o Roberto consegue segurar. Quando vier o próximo diretor do Banco Central, o presidente, perdão, aí vai depender de quem entrar. Vai depender de quem vai ser o ministro da Fazenda até lá. A gente sabe quem vai ser o ministro da Fazenda 1º de janeiro. Não sei quem vai ser o ministro da Fazenda em 2024, quando tiver a transição. E tampouco acho que essa visão que eu tenho e o Banco Central divide, que uma meta de inflação mais alta é uma Selic mais alta, tem a voz no Ministério da Fazenda e no planejamento. Então, acho que mudança de meta de inflação é um assunto que provavelmente virá à baila, mas em 2024. Acho que agora, no curto prazo, o Roberto consegue me matar no peito. Gente, deixa eu só responder aqui um anônimo também, que eu acho que o Arthur resumiu bem ali, eu acho que o direcionamento das alocações, né, de ter mais pós-fixado, de proteger parte do portfólio em inflação, e alguns oligopólios, né, assim, só traduzindo, alocar nas boas empresas, né, nas líderes dos setores específicos, que eventualmente mesmo, acho que em momentos de crise que a gente passa, elas se mantêm, né, e permanecem no longo prazo. Então, fazer bons investimentos nesse sentido, né? Então, acho que é um pouco disso. Eu não sei se o Arthur quer me complementar, mas acho que esse é o resumo, Não, certo? é exatamente isso. As boas empresas brasileiras que foram capazes de ganhar dinheiro em ambientes macroeconômicos muito hostis, como a década de 90. Então, assim, não é que o pessoal não saiba operar em confusão macroeconômica. O pessoal sabe disso, né? Bom, gente, eu acho que a gente já passou aqui do nosso horário, eu acho que foi muito rica a discussão, queria agradecer
primeiramente o Genta que está com a gente para fechar esse ano, né, ano de muitos eventos, né, tanto aqui no Brasil quanto lá fora também, né, acho que longe de ser um ano fácil, acho que a gente vai permanecer, né, nesse ambiente de muita volatilidade, então já a gente faz o convite aqui para te convidar novamente ao longo do ano que vem, e agradecer a vocês a participação de todos, né, aqui com a gente todos os meses, e a gente fica sempre à disposição, tá, para eventuais dúvidas, toda a equipe aqui de gestores da XPA. Agradecer novamente vocês e desejar boas festas. Bom, gente, deixa eu terminar aqui com a última mensagem, que é a seguinte. Não foi a mensagem que a gente gostaria de passar para vocês do ponto de vista, entendeu, de perspectivas macroeconômicas, mas é a mensagem mais sincera que a gente pode passar para vocês. Tendo dito isso, gente, eu acho que tem várias coisas que a gente pode dizer e a gente pode projetar para 2023, né? Primeiro, contem sempre com a gente. A gente vai estar aqui em qualquer momento, entendeu? Para ajudar a esclarecer dúvidas, entendeu? Vocês já viram que a gente vai sempre dizer 100% da verdade, 100% daquilo que a gente acredita que seja a alocação. Segundo, uma mensagem de uma pequena esperança, porque crises também são momentos onde você tem grandes oportunidades, né? Crises são momentos nas quais as oportunidades surgem, tá? Você tem que passar por essas crises, você tem que sobreviver a essas crises, então um certo grau de cautela é necessário, mas também crises são momentos de oportunidades, né? Em mandarim, crise e oportunidade são o mesmo ideograma lá, então assim, é mais ou menos isso, né? E a gente vai estar aqui para o que vocês precisarem. É muito importante que vocês saibam que a XP vai estar sempre do lado de vocês, nos bons e nos maus momentos, entendeu? Falando, comunicando, ajudando, explicando, entendeu? Alocando o capital da forma mais prudente, buscando sempre a melhor relação risco-retorno. A gente vai estar aqui com isso. Assim, acho que tem um quote do Robert Louis Stevenson, que é um escritor escocês, que ele falava que tem anos que a gente mede pelo que a gente colhe, e tem anos que a gente mede pelo que a gente planta. Gente, não acho que esse vai ser um ano que a gente vai muito medir pelo que a gente vai colher, mas a gente pode plantar coisas muito interessantes para um futuro, tanto das nossas relações quanto dos nossos portfólios, tá? Então, poxa, um feliz 2023 para todos, espero contar com vocês aí ao longo do ano e certamente contem com a gente. Deixa eu agradecer também a participação de todo mundo, também desejar um feliz ano novo para todos, agradecer a confiança desse ano tão difícil. Contem conosco aqui sempre, com todo o time da XPA. E, Genta, obrigado muito pela participação aqui. E a gente conta com você no ano que vem também. Poxa, obrigado, Vicky, Rogério, Arthur. Também desejo aí feliz ano novo para todo mundo. Acho que faço de novo, é muito fácil fazer live com vocês, porque eu fico falando que eu faço as palavras de vocês as minhas, porque eu não tenho, acho que a pontuação a ponderação do Arthur foi perfeita também. Muito importante nesse momento de volatilidade, que não necessariamente é muito poupador, como o Arthur colocou, mas acho que nessa hora é muito importante estar super bem respaldado, com certeza os clientes que estão aqui estão. É isso, então agradeço e já aceito o convite aí para a próxima oportunidade em 2023.